está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre pra você que tá ligado junto com a gente por aqui, né, conteúdo do site f1mania.net, aproveita, entra lá, baixa nosso aplicativo também, aproveita pra seguir a gente nas redes sociais aí, que a gente tá sempre aqui junto com você, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Muito prazer, aqui eu sou Carlos Garcia e comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Salve, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, dia de ressaca, né, Garcia? Apesar de ser quarta-feira, são 2 dias aí já do GP de Miami, mas estamos aí naquela recuperação ainda, né, do GP de Miami, que viu aí a vitória do Lando Norris, primeira vitória do britânico, né, a vitória que estava amadurecendo aí, mereceu a vitória, a gente vai falar disso no decorrer do programa, mas o foco do primeiro bloco, Garcia, é a vitória do Norris, claro, mas da perspectiva do Christian Horner, chefe da Red Bull, que, segundo ele, então, né, o erros do Max Verstappen aí custaram caro e custaram a vitória também lá em Miami. Esse tema do nosso primeiro bloco, viu, Garcia? No segundo, a gente segue falando aqui ainda sobre o GP de Miami, aí vamos esclarecer uma situação, né, que foi o safety car ali, que acabou sim beneficiando o Lando Norris. Não vou dar spoiler nenhum, eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou, Garcia, é isso, né, a gente vai falar mais no segundo bloco, eu ia dar minha opinião aqui já, não, vamos guardar lá pra frente, né. E para as rapidinhas tem também, né, equipes com atualizações em Imola, tem o Fred Vasseur, né, a Ferrari recrutando pessoas aí, né, a gente vai falar mais disso também. E para fechar, o Pietro Fittipaldi iniciou um mês mais importante da Índia aí, que é a participação dele no misto de Indianápolis, Garcia. Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui onde a gente vai voltar a falar sobre a vitória de Lando Norris no Grande Prêmio de Miami, que aconteceu nesse final de semana, né? Primeira vitória da carreira do Norris, todo mundo contente, todo mundo feliz, todo mundo inclusive esperançoso. Por que esperançoso? Porque, pô, será que a McLaren tá lá pra fazer frente à Red Bull agora, já que o ritmo do Norris era muito melhor que o do Verstappen e tal, né? Claro que a gente não quer, a gente também não vai se enganar aqui e falar assim, nossa, a McLaren tá muito melhor que a Red Bull a ponto do Norris fazer o que ele fez em Miami, mas, né, a gente fala, pô, mais rápido ele foi, e aí, como é que vai ficar pras próximas, né? Porém, a gente falou sobre a escapadinha do Max Verstappen ali, que ele até atropelou um cone de pista, e esse cone de pista teria danificado o assoalho, um pouquinho da asa ali, difusor, aquela coisa. O Max Verstappen falou que foi um pequeno dano, mas Christian Horner, talvez com medo de toda a pressão até que vem pela frente aí, né, diz que foram grandes prejuízos. Mas vamos lá, vamos detalhar aqui o que falou o Christian Horner. Christian Horner disse assim, ele bateu na proteção na volta 20 e isso causou bastante estrago na parte inferior do carro. A gente vai ter que analisar exatamente quais foram os efeitos disso. Ele tinha ritmo suficiente naquele momento, estava abrindo vantagem para Oscar Piastri e Lando Norris antes de sofrer o dano. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá, Gavi? Essa parte é mentira, ele estava mantendo uma diferença de 3 segundos pro Oscar Piastri e o Lando era mais rápido que ele, mas enfim, sim, né? Aí ele segue aqui falando que ele perdeu 2,5 décimos por volta na curva 1. Ele falou assim, agora, se isso foi por causa do dano, acho que quando você vê as imagens do que estava faltando, percebe que não era para ser assim, então também deixou uma dúvida aí para nossa interpretação, Gavinho. Pois é, né, Garcia, e isso vai um pouco na contramão do que o próprio Verstappen disse, né, na coletiva. Vou começar por esse caminho, Garcia, né, do que o próprio Verstappen disse na coletiva, né, ele até foi bem irônico, e, cara, eu vou aqui um parênteses, cara, eu entendo que o Verstappen tá numa fase
totalmente relax, mais brincalhão, etc e tal. E a gente até cobrava ele aqui, né, eu pelo menos, até cobrava ele aqui que ele era muito sisudão. Até brinquei esses tempos atrás aqui da propaganda da Heineken, né, Garcia, que balançou a chavinha e né, onde o Verstappen ali não é muito amigável com os próprios amigos, né, uma brincadeira aí por esse jeito meio sisudão do Verstappen. E nas coletivas e tal, ele é um cara realmente descontraído, lembro do Brasil aqui, né, do último GP do Brasil, enfim, teve bastante coisa bacana, mas eu acho que, e aí eu vou ser chato mesmo, porque eu sou às vezes chato mesmo, sabe, Garcia, não tem problema, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, né, mas assim, eu achei, cara, desrespeitoso dele, né, ali as brincadeiras que ele fez ali, com a própria questão do pino, né, ele, passei no pino, aí o que não era um problema pra todo mundo, agora não era mais, e não foi bem assim, teve piloto reclamando de que perdeu a referência, porque o pino tava ali por uma questão de referência também, né? Pra quem já brincou um pouco no simulador de Miami, sabe que aquela sessão é a pior sessão, aquela sessão de curvas é a pior da pista, né? É um ponto onde você não tem visibilidade, você entra e ela é meio que uma subida que termina numa descida, sabe, Garcia? Então quando você embica... Posso abrir um parênteses, claro, Gavi? Claro. Na classificação shootout, né, que forma o grid para sprint, o Verstappen escapou exatamente ali. Então, porque é um ponto muito crítico e que é muito dependente dessa pontinha do cone ali, vamos dizer assim, que não era bem um cone, né, que era reto, né, mas aquilo depende para você também, como referência visual, né, Garcia? Então você tá vindo numa subida e a próxima curva é à direita numa descidinha, então sem o cone você perde um pouco da referência. Eu não acho que é uma questão ali de zoar na hora, enfim, sei lá, talvez esteja sendo chato demais, mas eu não fiquei confortável ali realmente com as brincadeiras, achei até um pouco excessivo ali da parte do Verstappen, né, e aí quem tá ouvindo vai falar, puta, cara, quando é o Leclerc, que ele é super punitivo, o cara briga, quando é o cara que brinca, briga também. Mas eu acho que tem que ter um meio termo pra tudo, né, e ali faltou um meio termo no Verstappen, reconhecer que foi um erro, né? Só que aí, vou voltar pro Horner aqui, ele também nessa mesma frase aí, disse que não prejudicou, né, que não teve danos por causa daquilo, e foi incisivo em dizer que aquilo não prejudicou a corrida dele, né? Então vai na contramão do que o Horner diz. Como você bem chamou a atenção aí no parênteses que você fez, Garcia, não vou dizer aqui que a McLaren era um carro melhor, assim, vou dizer que era, porque foi melhor, mas que está melhor que a Red Bull nesse momento, não dá pra dizer. Mas que o Lando Norris teve um ritmo melhor que o Verstappen, inclusive antes da primeira parada, como você chamou bastante atenção aí, é verdade, né? Então a vitória teve um fator safety car que a gente vai falar mais lá na frente, mas assim, não foi que caiu exatamente no colo do Lando Norris, não, Garcia. Exato, porque tá tendo muita coisa assim, né? O carro do Verstappen quebrou. O safety car, que a gente vai falar daqui a pouco também. Assim... Calma, gente, a vitória do Norris valeu demais, a McLaren cresceu muito em Miami, e não tô nem falando o Piastri, por exemplo, ele ficou devendo um pouquinho, mas ele estava mantendo, o que aconteceu? A corrida do Piastri, pra mim, é um baita de um indicador para essa disputa entre McLaren e Red Bull, porque assim, ao contrário do que o Horner fala, né, quem pegar no relógio aí vai ver que o Piastri faz uma baita de uma largada, né? Aí ele sobe para terceiro, ele era o sexto, ele sobe para terceiro, ele passa inclusive o próprio Norris, que era o quinto. Ele passa o Leclerc na volta 2 ou 3, eu tenho a anotação aqui, mas enfim, volta 2 ou 3, Sim. Eu acho que foi na 2, né? E nisso, o Verstappen tem 2 e pouco ali pro Leclerc, quando o Piastri passa. O Piastri mantém esses 2 e pouco, depois a diferença sobe para ter uns 3 segundos e fica 3, 2.8, 3, 2.9, 3, 3.1, vai, 3 de novo. A diferença ficou, ele não estava abrindo pro Piastri, né? Então ficou ali, né? Agora, o próprio Horner falou assim, olha, eu não acho também que a gente teve lá um equilíbrio muito bom durante o final de semana, né? Aí ele falou de novo, claro, ele bateu no cone, teve danos, mas a gente vai ter que analisar isso, né? Mas assim, o próprio Verstappen, e nesse momento a gente precisa dar esse crédito também pro piloto, né? O próprio Verstappen, se ele falou que foi pequeno, que não atrapalhou tanto, é porque ele não sentiu na tocada, né? Ele não sentiu Sim. na guiada dele, então a gente não vai ficar também diminuindo. E antes dele atropelar o cone,
o Pérez passa, o Pérez entra nos boxes, né? E eu vou até pegar aqui pra gente, porque eu tenho as anotações, que a gente vai fazendo anotações, porque logo depois tem o parque fechado. Pegar direitinho aqui a parada do Pérez, se eu tenho, deixa eu ver. Precisa ver se eu tenho, né? Verstappen, não tenho a do Pérez aqui. Eu achei que eu tinha, mas não tenho a do Pérez, né? O tempo? Não, a parada do Pérez, mas foi antes do cone. Foi antes do Verstappen acertar o cone, né? E aí o Pérez sai da frente do Norris. O Norris tá longe do Sainz, tá uns 4,5 segundos, né? Tanto que a McLaren manda ele ir atrás do Sainz. Então o que a gente tem em comparativo aqui? Verstappen com pista livre, Norris com pista livre, porque o Sainz estava lá na frente, 4,5 segundos. E o Norris era mais rápido que o Verstappen, né? Exato. Não sei... Não tô afirmando, eu não sei se a Red Bull já começa a fazer contas lá e pede pro Verstappen apertar, e o Verstappen acerta o cone, e aí tem prejuízo e tudo mais, mas o Norris era mais rápido que o Verstappen, né? Isso é algo que a gente precisa levar em consideração aí, né? Teve até da brincadeira aí, né, que o Verstappen falou assim, eu não gostei daquele cone, então decidi tirar ele de lá e tal, e fiz um teste foi isso. E fiz um teste de durabilidade da asa dianteira, né? Puta, foi isso, exatamente essa frase, Garcia. Então, ok, mas assim, na verdade, o que me dá a entender vou parar nos boxes daqui a pouco, então vou apertar um pouquinho aqui, né? Exagerei, não tô com o melhor carro, aí pode ser que sim, né, Garcia? Uhum. O consumo do pneu era alto, né, alguma coisa nesse sentido, enfim, a gente pode... ninguém tá falando que o Verstappen foi menos piloto, que eu acho que é nisso que tem muita gente se pegando, sabe, Garcia? Quando eu vejo os comentários aí dos grupos que eu participo e tal, tem muito fã do Verstappen se pegando que, olha, quebrou a hegemonia do Verstappen, o Norris é mais piloto. Não é, eu acho que é longe disso. Não é muito longe disso, não tem nada a ver. Muito longe mesmo, né, Garcia? Foi ali talvez um momento de infelicidade, onde o Verstappen não tinha o melhor do equipamento dele, né? Enfim, Garcia, eu vou nessa linha aí, né? Acho que é isso. O Norris e o Norris, Garcia, ele também não fez nada mais do que a obrigação do Pérez, né? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Porque o que a gente fala aqui que é a obrigação de ser o segundo colocado, e eu acho que a gente pode se apegar nisso também, como você já disse, que a Red Bull não estava tão bem assim, porque o Pérez, quem foi o Pérez na corrida também, né, Garcia? Enfim, desempenho muito ruim do Pérez, né? E eu acho que isso tá muito junto, que a Red Bull também não tinha um super equipamento, né? Então, e aí quem fez, né? Porque vamos supor, se a Red Bull tivesse também na sua máxima força, e conforme a gente viu ao longo de algumas etapas dessa temporada, o Verstappen teve problema, quem tava lá? Pérez, né, Garcia? E sabe que é o segundo piloto, a função dele é essa, né? E não foi o caso, então é isso, talvez não seja pra se preocupar, cara, eu ia falar que não seja pra se preocupar, mas eu acho que pro torcedor da Red Bull é pra se preocupar, Garcia, eu não vou passar pano, entendeu? Não por causa de uma corrida, a gente falou bastante disso no nosso parque fechado, logo após a corrida, mas pela situação que a Red Bull se encontra dentro e fora das pistas, né, com debandada de funcionário, Adrian Newey, enfim, tem bastante coisa aí, e acho que esse desempenho ruim vem para coroar isso, né, talvez não em 2024 ainda, mas liga-se sim um alerta na Red Bull, Garcia. Sim, verdade. Bom, só mais um detalhezinho sobre a Red Bull aqui, o novo rumor, e a gente fala sempre de rumores, atenção, a gente frisa, porque o momento é delicado. Então, o novo rumor da BBC Sport dá a entender que o Helmut Marko, consultor da Red Bull, né, declarou uma solidariedade ao Max Verstappen, né, e que se Max Verstappen mostrar vontade de deixar a Red Bull, o Helmut Marko vai romper seu vínculo com a Red Bull para que o Verstappen tenha liberdade contratual de sair da equipe. O que eu quero dizer com isso? E essa parte que eu vou fazer agora é informação. Nossa, eu tenho uma frase para depois. Tá. Vai lá. Parte que é informação. O contrato de Verstappen
prevê que se Helmut Marko sair da Red Bull, seja por qual motivo for, o Verstappen pode sair da Red Bull sem multa. Ponto. Aí agora surge o rumor que o Helmut Marko estaria disposto a sair da Red Bull exatamente para que o Verstappen fique livre do seu contrato, né? Porque eles são muito próximos. A gente viu o Helmut Marko conversando muito com o Toto Wolff neste final de semana. A gente sabe aí que tem uma reunião entre Max Verstappen e Toto Wolff para os próximos dias. Logo, cada um faça a sua interpretação. Não vou nem fazer a interpretação nesse caso. Eu vou fazer uma. Diga. Vou fazer. Porque, Garcia, olha o que me veio na cabeça, né? Acabei de falar, debandada. Agora o Marko falou que pode sair, né? E deixar o caminho livre pro Verstappen também sair. Me parece uma coisa assim, ó. Horner, você quer aí a equipe pra você? Então toma aí, ó. Nada. Nada, porque sai Verstappen, sai Newey, sai engenheiros. Tá a empresa pra você, mas, né, sem uma boa parte dela, não sei. Vai me parecendo um caminho nesse sentido, sabe, Garcia? Você puxa tanto que os caras falam, tá bom. Então tá bom, você fica aí pra você aí. Fica aí com você aí, ó. Nada pra você. Sei lá, vamos ver. É isso. Vai querer disputar a liderança, vai querer ter disputa de poder. Faz sentido. Acontece isso. Eu tô assistindo aí Homens de Terno, eu ia falar Homens de Preto, é o Suits, né? Aliás, recomendo muito esse seriado, né? Na Netflix, inclusive, Garcia. E lá é de advogados, então é muito sobre disputa de poder e estratégias, etc e tal. E teve um caso muito parecido, né? Que eles fizeram lá né, o cara queria ali o domínio total, então os sócios se juntaram e aí montaram uma outra sociedade e aí deixaram o cara lá com a empresa, né? Sem nada e nem ninguém, né, Garcia? Que também não adianta. Boa. Na hora me veio isso na cabeça também. Red Bull aos poucos vai saindo, né? Vai deixando o Horner lá com um poder total pra ele, Garcia. É o Jenga da Red Bull. É o Jenga da Red Bull. Boa. É isso. Mano, vamos que vamos, né? Então, falamos bastante sobre Red Bull aqui, desculpas de Horner e, enfim, a vitória do Norris por um outro ângulo que a gente vai continuar abordando agora no nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui. Vamos lá pro segundo capítulo da vitória do Norris. Coitado do Norris, né? Nunca vence, quando vence tem um monte de gente apontando pra ele. Que é isso, foi por isso, foi por aquilo e tal. Enfim, sabemos, sim, que a vitória do Norris teve auxílio do safety car, certo? Acho que isso até ponto pacífico entre todos, né? Ele era líder, tinha 11 segundos de vantagem para o Verstappen, entrou o safety car. Aí pôde reduzir o tempo de parada dele. Pois bem, mas além da entrada do safety car, aconteceu um probleminha ali. O safety car perdeu o Lando Norris na pista e segurou o Verstappen de forma que o Norris abriu 30 segundos, fez a sua parada tranquilo, tomou um cafezinho, fez de tudo, né? Ajudou muito, né? Diga-se passagem. Mas, vamos lá. Segundo a FIA explicou pro Racing News 365, né? Eles demoraram para enviar o safety car para a pista. E por isso o safety car perdeu o Lando Norris por cerca de 20 metros, Gavi, né? E aí, naquele momento, a direção de prova optou para que o safety car desse mesmo uma volta lenta para juntar todos os carros e permitir que os fiscais iniciassem a remoção do veículo acidentado, que no caso era o Logan Sargent, desta vez sem culpa do Logan, né? E ele falou assim que isso não... E a FIA encerra dizendo que isso não seria possível se todos os carros ultrapassassem o safety car imediatamente e andassem no Delta, né? Então eles esperaram até que todo mundo tivesse agrupado antes de liberar a passagem. Primeira coisa, com todo respeito, né? Balela. Porque, assim, às vezes a gente vê um carro que quebra na pista e a FIA fica lá, e a Fórmula 1 fica lá 10 voltas no safety car, né? Então, se deixar os carros darem mais uma volta, não seria prejuízo nenhum. Os carros andando no Delta ali, bonitinho, já não é perigoso, né? Então, assim, balela pura, porque não tinha situação de perigo, não tinha piloto, ainda bem, correndo risco, não tinha fogo, não tinha nada, então dava pra deixar os carros passarem, mas a gente sabe que o safety car parou ali na frente do Verstappen e acabou, no fim das contas,
que todo mundo se atrapalhou um pouquinho, né, Gabi? Todo mundo se atrapalhou, Garcia, se atrapalhou sim, mas é que a conta é um pouco difícil, né, Garcia? Porque o Norris estava 11 segundos, mais ou menos, à frente do Verstappen, quando o safety car entrou na pista, né? Sim. Então, vamos supor que ele tivesse, logo que deu o safety, entrado ali. Será que esses 11 segundos sobre o Delta não teria sido suficiente para ele sair na frente, Garcia? Tenho dúvidas. Sim. Né? Tenho dúvidas. Acho que talvez saísse muito parelho ali, né? Sim. Talvez na frente, talvez um pouco atrás. É difícil, essa conta é muito difícil de fazer, né? Mas seria essa a situação, primeiro, né? Agora, quando ele quando ele entra na pista ali, na verdade, foi isso. Se você acompanhar tanto pela onboard do Norris, quanto pelo gráfico ali, né, no replay ali na F1 TV, que dá pra fazer isso, Garcia, você vê que o Norris, ele entra e ele segue o Delta, tá? Porque quando ele entra na reta, o safety car começa a se movimentar a luzinha do safety car, Boa. Garcia, dentro do box, né? Ele começa a se movimentar. E aí eu pensei, puta, ele deu um stint, né? Deu um pé ali pra poder passar. E não, cara. E não, né? Foi, assim, das duas umas, ou sorte mesmo do Norris ali, né? Que conseguiu aproveitar isso, ou então deliberadamente os caras falaram, espera, solta agora que vai dar tempo, né, Garcia? E aí deu tempo do Norris passar e ganhar esse pit stop grátis aí, né? O fato é que isso ajudou sim o Norris, ele pôde tranquilamente, aí você fala, poxa, e mesmo que ele tivesse voltado, colado, né, que ele tivesse entrado ali o safety car um pouco antes, que ele tivesse feito a parada, né, com esse 11 segundos de diferença ali, seria mais apertado, seria mais, como você falou, ele teve tempo de tomar um cafezinho, o pit stop da equipe nem foi tão bom assim, né, e isso poderia ter cobrado, então a equipe teve ali, poderia fazer um pit stop de 5 segundos aí, até mais, né, Garcia, que não teria problema nenhum, então deu uma calma também pra equipe, é isso, a gente tem dois lados, agora a FIA assume que, né, soltou o safety car atrasado, que inclusive, Garcia, foi a análise que a gente fez ali logo após a corrida, né? Sim, é isso. E aí, essa conta é ainda mais complexa, porque ela merece uns achismos, né? O pit stop do Lando Norris não foi bom porque a equipe podia trabalhar com tranquilidade, e talvez, se fosse no aperto, a equipe trabalharia rapidamente, mesmo assim, tudo teria dado certo ao mesmo tempo. O que eu fiquei com a impressão foi que a equipe trabalhou propositalmente com tranquilidade exatamente pra nada dar errado. E tinha, né, tempo pra isso, né, Garcia? Tinha, a gente brincou no parque fechado que, trocamos seus pneus aqui, Norris, você tá bem? Você precisa de uma água, né? A gente brincou com isso lá no parque fechado, que daria tempo. Não de tomar uma água, mas daria tempo de perguntar, e aí, está tudo bem e tal? Podemos, seus pneus estão calibrados, senhor, né? Daria tempo pra tudo isso. Vou fazer um joinha ainda antes de sair, né, Garcia? Aquele tapinha, 2 tapinhas no capacete, vai lá, amigão, boa corrida, né? Daria tempo, cara, daria. Então, aí, por quê? Porque a equipe fez tudo com tranquilidade, isso, sei lá, minha interpretação, né? Esses 11 segundos e meio, até uma curvinha a mais ali que o Delta permitisse, porque o Delta não é uma velocidade constante, né? Você trabalha no Delta dentro de um espaço, então pode ser que esses 11 segundos eles tenham uma correção ali de até 1,5 segundos. Seria para baixo, seria para cima, já é uma conta mais complexa pra gente analisar. Sim, né? sim. Tem muita coisa, né? Mas tem uma outra coisa, Gavi. O que eu acho? Que eu acredito, com o ritmo que o Norris estava, ele era o mais rápido da pista ali, coisa de 1 segundo, né? E ele voltaria em segundo atrás do Verstappen sem safety car, tá? Talvez ele tivesse ritmo para alcançar o Verstappen e passar o Verstappen na pista, naquele retão. Não sei. Ele tava com ritmo, né, de corrida. O que eu tô incomodado um pouco é que as pessoas parecem que estão tentando jogar toda a conta da vitória do Norris no safety car ou no acidente do Verstappen, incidente, e como se ele não tivesse feito uma baita corrida, né? Não, ele fez uma baita corrida, Garcia. Eu acho que a gente pode fazer uma outra ligação aí, que é o seguinte, você bem falou, no começo da corrida, o Piastri passa o Leclerc, e aí ele consegue manter uma vantagem pro Verstappen, né? Ele não perde terreno pro Verstappen, ele mantém ali a distância de 2 segundos, 2 e pouco pro Verstappen. E o Piastri foi pior do que o Norris no final de semana. E ele tem um carro 50% atualizado.
né? Isso, ele não recebeu todas as atualizações exatamente para que a McLaren pudesse fazer comparações, né? Exato, e o Norris com o carro 100% atualizado, certo, Garcia? Então vamos colocar, se com um carro... Tipo bomba pet, né? É 100% atualizado. É isso, Garcia. Mas é isso. Sim, então, conta aqui, ele conta burra, né, Garcia? Assim, mas assim, eu acho que vale. Então, se com um carro 50% atualizado, a McLaren estava andando igual a Red Bull, com um carro 100% estaria andando melhor? É uma conta burra, né? Não sei, mas assim, porque é tanto se também na situação, Garcia, que tentando tirar a credibilidade da vitória do Norris, que a gente começa a inventar um cis também aqui, né? Pra ajudar ou pra atrapalhar, né? Vai surgindo. Vamos inventando, entendeu? Porque não é, vamos fazer esse pensamento, olha, tem um carro que tava andando igual, na mão do Norris estava melhor. E aí, então, será que não andaria mais do que o Verstappen? Como você falou aí, né? Os números estavam dizendo que sim, mas tem esse pensamento também. De novo, cara, eu acho que é precipitado dizer que a McLaren tem um carro melhor no campeonato do que a Red Bull. Mas que em Miami a McLaren foi melhor, com o Norris foi melhor. Foi isso que a gente viu, Garcia. Se isso vai dar continuidade, né, se vai ser uma constância, a gente vai ter que esperar as próximas... É o que eu disse, a gente tem aí, ó, Imola daqui 15 dias, né? Não essa semana, a outra... Aí depois Mônaco e depois Espanha. Barcelona. Né? Espanha, Barcelona. Nessas 3 corridas a gente vai conseguir responder essa pergunta. Quem é a força, né? Eu acho que até... Concordo. Porque Barcelona a gente tem um circuito muito equilibrado. Então quem levar melhor lá em Barcelona no fim dessas 3, né? Dá pra gente fazer, eu não vou dizer que vai ser, mas dá pra gente fazer uma análise muito melhor, né, do que uma corrida ali pontual que a McLaren venceu com todos esses fatores aqui que a gente citou. Também não dá pra gente vir aqui dizer que foi uma vitória que o Norris largou na P1 e liderou de ponta a ponta, né, Garcia? Ou então que verdade. Largou em segundo, ultrapassou o Verstappen e se defendeu dos ataques do Verstappen e mesmo não foi isso que a gente viu, né? Então por isso que também é prematuro qualquer análise sobre a hierarquia nesse momento, depois do GP de Miami, seria prematuro, né? Se a gente levar pelo histórico, pelo favoritismo e pelas pontualidades da corrida, né? Eu apostaria ainda no favoritismo da Red Bull e do Verstappen, mas eu acho que a gente tem que aguardar essas 3 corridas para ter uma análise melhor de quem é o Norris nesse momento no campeonato também, Garcia. Boa, perfeito. Só mais um que requisitou esse lance da sorte aí, né? O Fred Vasseur, né, que teve um final de semana onde ele brilhou muito, mas aqui ele falou assim, olha, eu diria que o Lando Norris teve um pouco de sorte, porque ele era o único na pista, mas mais do que isso, acho que foi o fato de terem colocado o safety car na frente do Verstappen. Eles estão tão acostumados a ter Verstappen liderando o pelotão que mandaram o safety car na frente dele, o safety car estava bem lento, no final foi uma ótima jogada para Lando, e ele falou assim, esqueci da minha bola de cristal, porque eu não sabia que o Sargent e o Magnussen iam colidir na volta seguinte ao pit stop do Carlos Sainz. O Sainz ia segurar, mas ele não ia segurar o Norris depois também, né? Porque iria ter o Norris voando atrás dele, ele não ia ser tão fácil assim, né? Não ia ser tão fácil assim não, Garcia, né? Acho que... De novo, a gente tinha algumas perspectivas, algumas probabilidades também na corrida, né? E essa é uma que também não seria tão fácil assim, não, pro Lando Norris, Garcia. Exato, é isso. Bom, a gente parte agora aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente trazer as nossas rapidinhas, né, pra você que tá ligado com a gente no nosso F1 Mania em ponto. Gavi, a gente falou você acabou de falar aí, né, das próximas 3 etapas, Imola, Mônaco e Barcelona, né? Pois bem, e várias equipes vão levar atualizações para Imola, tá? A gente lembra que ano passado, Imola, por mais que não tenha tido a corrida não aconteceu, mas Imola foi um ponto de virada na temporada também, porque várias equipes foram levar pacotes de atualização que lá na frente funcionaram ou deixaram de funcionar, né? Sim. Então a gente vai ter esses pacotes aí, inclusive a McLaren vai equipar o Oscar Piastri com as mesmas atualizações que o Lando Norris usou, né? A McLaren gostou.
Então, já agora o Piastri vai ter o mesmo pacote. A Ferrari vem com pacote de atualização grande. Inclusive, o Carlos Sainz falou assim que espera que seja um pacote de atualizações tão bom quanto o da McLaren, né? E a Red Bull também vai levar alguns presentinhos para Imola ali, com o Verstappen e o Pérez, que já receberam um pacote aerodinâmico importante no Japão, né? E mais novidades estariam a caminho, Gavinho. Garcia, todo mundo se preparando aí para o começo da temporada europeia, né? Fiquei aí um pouco abismado que a gente não, pelo menos por enquanto, não ouviu falar nada da Mercedes, né? Para variar, Mercedes e Aston Martin também, né? São equipes que necessitam aí urgentemente de atualizações nos seus carros para a gente poder voltar aqui e falar das 5, né? Ou pelo menos da Red Bull e de mais 4 nesse momento. Realmente Mercedes e Aston Martin, elas estão fora do bolo lá da frente. A gente tem aí Red Bull, né? McLaren e Ferrari disputando isso, né? Não dá para dizer mais que o pacote, porque até ano 2022, até um pouco de 2023, tinha a chance ali do Alonso pegar um pódio, né, Garcia? De um Hamilton, de um Russell, enfim, e coisa que acabou nessa temporada aí, e assim, parece que o problema vai se agravando corrida após corrida. Então é importante que essas duas equipes aí que eu citei, Mercedes e Aston Martin, também venham com pacotes de atualizações, porque a Ferrari, Garcia, ela também tá precisando, né? Porque com a atualização da McLaren ficou para trás. Agora, a McLaren não vai também levar nenhuma grande atualização para Imola, porque antecipou a atualização. Então talvez dê pra gente imaginar um cenário onde, se funcionar, a Ferrari consiga aí brigar com a McLaren. E aí vai depender muito das atualizações da Red Bull, né, Garcia? Se a gente seguir no mesmo cenário, quem sabe a gente pode chegar em Barcelona ali com Red Bull, McLaren e Ferrari com chance de vitória, né? Seria um presente até para os fãs aí, depois de um começo tão dominante da Red Bull, onde ninguém esperava, né? Confesso para você que ali, depois das 3 primeiras corridas da temporada, não esperava que tão cedo a gente visse uma vitória assim, com circunstâncias, né, favoráveis aí pro Lando Norris, mas foi um outro piloto vencendo numa temporada onde a Red Bull começou com um domínio absoluto e com, né, e assim, sem dar muita esperança pros rivais, né, Garcia? No começo da temporada parecia ser difícil vencer a Red Bull, mesmo que com o safety car entrando ali pra dar uma atrapalhada, Garcia. Sim. E pra quem fica bravo com a gente, porque tem muita gente brava com a gente quando a gente começa a falar do Jenga da Red Bull aí, né, desse desmonte da Red Bull, né? Mas pra quem fica brava com a gente teve comentários no último final de semana aí do Toto Wolff e do Zac Brown sobre o recebimento de currículos de funcionários da Red Bull, tá? E o chefe da Ferrari, o Fred Vasseur, ele não quer se envolver nessa guerra, né? Mas ele deu a entender que também tá recrutando, tá? E inclusive gente da Mercedes, não só da Red Bull ali, né? Mas enfim, o Fred falou assim, tem muita gente de todas as equipes fazendo entrevistas em Maranello, incluindo da Mercedes. Ele falou assim, eu não quero perder energia com assunto errado, porque eu acho que a gente tem muita coisa para resolver internamente, a gente precisa melhorar, recrutar, desenvolver o carro, a gente tem muito trabalho pela frente, não quero perder tempo e recurso brigando com colegas, essa não é minha abordagem, não vou entrar nesse assunto. E sobre os comentários do Toto Wolff e do Zac Brown, que eles estão recebendo currículos de funcionários da Red Bull, Fred Vasseur falou assim, eu tive a sensação de que tinha uma hostilidade ali entre o Toto Wolff e o Oliver Mintzlaff, que é o CEO da Red Bull, né? Então, e que o Zac Brown estaria inclusive entrando nessa briga de carona, mas as cartas estão na mesa para quem quiser interpretar. A gente tá afirmando que vai cair, né? Mas pra quem quiser interpretar esse desmonte da Red Bull, as cartas estão na mesa. Não, eu acho assim, Garcia, quando você tem a saída do Christian Horner, do Adrian Newey do time, né, e de novo aqui tem muita gente, principalmente os torcedores da Red Bull, né, falando que o Newey vai se aposentar e tal, até porque também, né, vamos ser justos aqui, ele até comentou alguma coisa sobre isso, né? Sobre, de repente, não precisar de dinheiro mais e... Enfim, não tá descartada essa possibilidade, né? Então, também não é informação. Mas, assim, Garcia, o Newey, ele não... Ao que parece, ele não... pelo menos até agora, então eu vou usar isso. Ele não anunciou sua aposentadoria, né, Garcia? Eu falei um negócio no podcast lá, do fim de semana, que eu acho que vale repetir aqui, que
Na minha opinião, Newey, quem é Newey, cara? Newey é uma lenda da Fórmula 1, né? É uma lenda, mano, tão quanto Michael Schumacher, Garcia, sei lá, né? Só que dos bastidores, entendeu? Um cara que, não sei se eu exagerei, mas assim, pra mim que sou um aficionado pela Fórmula 1 desde sempre, eu vejo o Newey também agindo nos bastidores, mas sendo uma das grandes lendas que merecem todas as homenagens, etc e tal, e enfim, né, cara, é o grande gênio da Fórmula 1, né, de trás, ali dos bastidores da Fórmula 1, né, Garcia? Então, pra mim, a saída dele teria que ter uma significância maior, do tipo, homenagens, olha, aposentadoria, eu brinquei, né, fazer um busto do Newey, né, Garcia? E aí, quando você vem dizer que o Newey vai sair da equipe e tal, e não tem uma aposentadoria, não tem nada envolvido, desculpa, eu acho sim que o caminho dele é pra uma outra equipe. E aí, ele provavelmente tem uma galera que deva pedir pra ir com ele, né? Isso acontece muito. Oh, me leva com você, pelo amor de Deus, me deixa aqui, né, Garcia? Não só, e aí eu vou usar não só porque a gente não sabe qual a situação do ambiente da Red Bull, né, que não parece dos melhores também, mas pelo mestre que é o Adrian Newey, muita gente quer seguir com o cara, né, independente, tá tudo bem aqui, eu ganho bem aqui na Red Bull, mas eu vou com o Newey lá ganhar um pouco menos até que for o caso, enfim, tem muito isso que acontece, né? Então esse desmanche é real, Garcia, né? Esse desmanche é real e tá começando, a gente tá começando a ver, né? Agora eu esqueci o nome de um engenheiro importante também, que parece que tá de saída junto com o Newey, né? E deve vir mais pessoas nessa debandada aí. Então, apesar de tudo, eu acho que como chefe de equipe, né, o Vasser tem mesmo que ficar na dele e tal, mas a gente vai notando, como você disse, né, pra bom entendedor, meia palavra basta, a gente vai vendo essas meias palavras aí surgindo com relação a esse desmanche da Red Bull. Assim. A gente tá falando de maio, né, é o mês mais importante da Fórmula Indy, é sobre isso que a gente vai falar agora, né, que é maio. Nesse final de semana vai ser disputado o Grande Prêmio de Indianápolis, corrida marcada por circuito misto de Indianápolis, né, e uma corrida inédita, inclusive, para o Pietro Fittipaldi, que vai buscar mais um bom resultado. Ele que tá começando bem ali na Indy, né? Já esteve por lá, né? Mas assim, voltou para a Indy agora, tá fazendo uma carreira, construindo uma carreira sólida lá na Indy. E final do mês tem aí as 500 milhas de Indianápolis, e o Pietro falou que gosta muito de lá, um lugar que ele tem ótimas recordações. Ele disputou inclusive a Indy 500, né, e agora ele tá de volta lá para começar esse mês de maio com corrida no circuito misto. Diz que a equipe dele teve bons desempenhos lá também. É interessante, claro, não chegou lá com o pé na porta, mas interessante o começo de carreira agora que ele decidiu fazer carreira na Indy, vamos dizer assim, né? Interessante o começo de carreira do Pietro na Indy, né, Gavi? Com certeza, Garcia, com certeza. O Pietro é um bom piloto, e acho que ali a gente sabe que na Indy experiência fala muito, etc e tal, né? Eu acho que ele ainda vai evoluir bastante, né, com esse carro da Indy, cara. E realmente, Garcia, ele vai para um final de semana agora aqui, não vou dizer que é preparativo, né? Mas que ele abre os trabalhos aí de um mês, né? Com o Indy 500. Então a gente começa agora aí o GP de Indianápolis, no mistão lá e tal, e aí a gente vai tendo ao longo das semanas, né? Então tem uma semana só de treino, né? Então agora a gente inaugura aí, né, com essa semana de maio, que é super focada também na Indy, culminando com a Indy 500, né? Eu não sei o dia exatamente, tô até tentando ver aqui, Garcia, que dia que cai a Indy 500 nesse ano. Quer ver, tá aqui, vai aparecer rápido agora. O famoso último domingo de maio, né, Gabi? Então. Então a gente tá falando do dia 26 de maio. 26, então isso. Tá aí, 26 de maio. Cara, é uma corrida imperdível. Na Indy 500, eu não tenho acompanhado mais a Indy, a gente tem se ocupado bastante com a Fórmula 1 e outras categorias nacionais aqui também, Stock Car e tudo mais, mas não dá pra perder. Aí é um mês sensacional e tem esse apelo do Pietro, né, que como você muito bem colocou aí, ele vai começando muito bem, né, a carreira dele. Ele demorou pra se ajeitar, né, Garcia, demorou ali, ficou muito tempo na Haas, esperando ser titular, ele que ainda é, né, piloto reserva da Haas, apesar de não ser mais o imediato, né, Garcia, a gente fala sobre isso, já falamos sobre isso, que ali agora é o Berman, né, Garcia, que tá ali como substituto, seria o cara que assumiria o cockpit,
Mas é bem interessante essa função do Pietro também e vamos com certeza acompanhar a continuidade dele na carreira da Indy, né, Garcia? É isso, perfeito. Ele que vou te falar, vou abrir um parênteses rapidinho aqui. É isso, o Kevin Magnussen tem 10 pontos na carteira de piloto dele. E estes pontos, ele não pode tomar 2 pontos até março de 2025. Tá, isso daí geraria uma suspensão pro queridíssimo Kevin Magnussen. Então, esse parênteses é bom, então assim, aí que acontece. Eu acho que a Haas escolheria o Oliver Burman para substituir o Magnussen. Porém, se for, sei lá, final de semana de Fórmula 2, o Pietro estiver por lá, alguma coisa assim, porque essa suspensão do Magnussen vem, e bem feito pra Haas, inclusive, mas essa suspensão do Magnussen vem, e... porque ele não consegue, é mais forte que ele, né? Então... Ainda mais agora que tá perto de ser punido, né? Chama, né, Garcia? Então, agora chama. E aí, o que acontece? A gente tem aí o Oliver Burman ou o Pietro Fittipaldi como pilotos reservas da Haas. Aí, de repente, pinga uma corridinha na Fórmula 1 lá pro Pietro também. É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais. Pode mandar mensagem pra mim lá no meu Instagram ou pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, meu Instagram é @GabrielGavinelli, né? Eu ia falar com underline aqui, mas eu ainda não desencanei desse underline, mas não tem underline mais, Garcia. É só @GabrielGavinelli com 2 L's. E no TikTok você adiciona o F1 na frente. Então, Gabriel Gavinelli F1, sempre com 2 L's, Garcia. Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo, tem o meu Instagram também, @CarlosGarciaFM, tá? Você pode chegar lá, troca ideia, manda mensagem, segue a gente aí, que a gente curte bastante sempre trocar ideias. A gente traz as perguntas pra cá também e assim vai, certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo por aqui, valeu demais. Mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto que volta na próxima sexta-feira. A gente se fala e muito obrigado você também, Gavi. É nóis, parceiro, tamo junto. A gente volta na sexta-feira aí com mais sobre a Fórmula 1. Essa semana não tem corrida, dá aquele relax. Semana que vem já voltamos aí também com o GP da Emília-Romanha, Garcia. É nóis. É isso. Boa, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.